Gente, aqui uma coisa muito importante. Eu, inclusive, costumo recomendar que quem é reikiano, tá, e eventualmente faz vídeo, eventualmente apresenta alguma técnica ou fala sobre alguma técnica, sempre colocar essa referência no início, tá? Só o conhecimento não habilita. Por quê? Às vezes a pessoa não faz de maldade. Ela está acostumada a ver no YouTube uma pessoa simplesmente chegar aqui, apresentar uma técnica e ela vai e tenta fazer, ela não sabe que o fato dela aprender a técnica, aprender tudo, aprender a desenhar o símbolo, não faz dela um reikiano. Ela pode não saber disso e ela pode começar a trabalhar com esse processo. O pior, ela vai começar a trabalhar e ter resultados, porém entregando o próprio ki, entregando a própria energia. Tá? E isso feito de uma maneira muito desregrada, muito frequente, isso pode causar problemas. Então, é muito importante deixar claro que só o conhecimento não faz um reikiano. Tá? Até o contrário de certa forma, verdade. Se você recebeu uma sintonização e nem soube que recebeu, você aplica reiki. Tá? A energia flui por você, você eventualmente entrega energia para pessoas próximas, para animais. Mas se você estudou todos os vídeos, todos os livros, todos os conteúdos sobre reiki, e não recebeu uma sintonização, ao fazer ali a aplicação, você provavelmente vai entregar o seu próprio ki. Então, isso é muito importante que a gente diga sempre no início de vídeos ou aulas ou qualquer conteúdo em que a gente fale sobre técnicas de reiki. Claro que a gente vai começar aqui, né, falando sobre o que é reiki. Né? Claro. O termo reiki ele é composto de dois núcleos, tá? Rei, que é energia universal, ou a energia universal que permeia todas as coisas, ou fonte universal. A maneira como você constrói essa definição não faz muita diferença, desde que você entenda que ela é uma energia que está em todo o universo, entre todas as coisas, está presente em todos os lugares. E você consegue, a partir da sintonização, a partir ali, né, da sua conexão, contato com essa energia, e essa energia ela vai trabalhar junto ao seu ki, a energia vital que anima todos os seres vivos. Então, aqui já tem um ponto que eu sempre gosto de ressaltar. O reiki, ele, de certa forma, atua preferencialmente, né, prioritariamente, sobre seres vivos. Tá? Não significa que a gente não possa imantar um cristal, uma água ou algo para transportar a energia, mas o usuário final necessariamente vai ser um ser vivo. Tá? Porque o que define a aplicação de reiki é o contato da energia rei com o ki. E só tem ki seres vivos. Tá? Isso aí no sentido trouxa, né? Usando a expressão harrypotiana aí, no sentido trouxa do termo, né? No sentido científico do termo vivo. Tá? Então, eu até gosto aqui de lembrar um caso muito curioso, que eu sempre falo, né, essa questão de que o reiki ele é direcionado a seres vivos, e uma vez um amigo chegou para mim e falou: olha, André, mas o meu computador às vezes fica lento, eu aplico o reiki no computador e ele fica rápido. E eu fui testar. Né? Eu tenho aqui 2 ou 3 computadores que não são exatamente muito velozes, e num determinado dia, quando eu me peguei, né, começando ali a ficar um pouco mais irritado com a lentidão do computador, eu me lembrei então do comentário desse amigo e fui testar. Só que eu fui testar com olhos mais experimentais, né? Então eu estava olhando meio de fora o processo. O computador ele vai responder, né, aos comandos, ele vai dar ali as respostas dele no tempo dele, um tempo relativamente constante. E o que acontecia? Como eu estava já naquele processo de irritação, né, começando a ficar irritado, porque eu queria acabar logo, era um trabalho importante, eu estava um pouco atrasado, eu já estava entrando naquele ritmo, né, meio estressado, e eu estava achando que ele estava muito lento. E aí eu fui fazer a aplicação de reiki no computador. E o que eu fiz?
uma meditação gachô, alterei a respiração, entrei em todo aquele processo. É claro que a minha irritação, ela praticamente zerou. Quando eu iniciei a aplicação, ela zerou mesmo. Então, eu fiquei... De quem estava começando a ficar irritado, eu passei a ficar sereno. Óbvio que a leitura que a minha mente passou a fazer do tempo modificou. E eu comecei a achar que ele estava mais rápido. Mas se você contasse ali os milissegundos que ele estava dando a resposta, eram os mesmos. Tá? Eu gosto de comparar isso com aquele efeito, né? Você nas férias, está na praia, um dia parece que passa em 1 hora. Mas quando você vai para aquela reunião chata do início de segunda-feira, aquela reunião inútil no escritório, 1 hora parece que passa em um dia. Então, o teu estado mental, ele modifica a maneira como você lê o tempo. Né? Isso não significa que você aplicar reiki em algo, mesmo sem ter consciência de que aquilo está agindo sobre você, vai deixar de ter resultado. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que fizeram aplicações assim e tiveram resultados, tá? Para diversas finalidades, mas essencialmente o beneficiado numa aplicação vai sempre ser um ser vivo. Então, quando você faz a aplicação no computador, você está aplicando em você. Quando você faz a aplicação no motor do teu carro, você está fazendo a aplicação em você. E o teu estado mental se altera, a maneira como você lida com as coisas altera, e muito provavelmente a resposta que as máquinas vão dar a essa alteração vai te parecer positiva, vai sempre ser algo muito interessante, ok? Outra coisa que é muito importante é a gente lembrar que Reiki é uma energia de amor. E isso parece algo meio piegas, parece algo meio cafona, talvez pelo fato da palavra amor estar um pouco banalizada, né? Pelo excesso de uso, pelo uso indevido, em muitos casos, ela fica um pouco banalizada. Aqui a gente não está falando só daquele amor romântico, daquele amor sensual, tá? Também, esse amor também move a energia. Mas a gente está falando de um amor de uma maneira um pouco mais completa, um pouco mais ampla. Então, qualquer gesto de atenção, qualquer gesto de carinho, qualquer gesto de cuidado que você tenha com um ser vivo, se você é um reikiano, nesse momento a energia flui um pouco mais intensamente e você faz uma aplicação, mesmo que nessa hora você nem lembre que é um reikiano. Tá? Então, esse é outro detalhe que eu gosto de chamar a atenção. A maioria das pessoas tende a achar que a energia rei tem uma torneirinha que você abre, ela começa a sair, você fecha, ela para. Não. Uma vez reikiano, a energia rei ela vai fluir por você 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tá? Então você vai fluir essa energia o tempo todo, direto, constantemente. O que vai mudar nisso? É mais ou menos como a sua respiração. Né? Agora que eu falei na respiração, você deve ter prestado atenção que você está respirando. Mas até antes de eu falar, você nem se lembrava disso. Mas o ar estava entrando e saindo, né, dos teus pulmões. A energia rei é mais ou menos assim. E então, André, para que tem todo aquele processo de meditação gachô, de traçar o símbolo, de pronunciar o mantra na hora de fazer uma aplicação? Se a gente, mantendo essa comparação com a respiração, é a diferença entre você estar respirando normalmente e soltando o ar de uma maneira aleatória e você querer apagar uma vela. Quando você vai apagar a vela, o que você faz? Puxa uma quantidade maior e descarrega de maneira consciente, direcionada e mais intensa em direção a um ponto para obter um resultado. A aplicação de reiki é a mesma coisa. Você está ali respirando a energia rei o tempo todo e no momento da aplicação, todo aquele processo que a gente vai falar aqui durante o curso, vai ensinar aqui durante o curso, ele tende a intensificar e direcionar essa aplicação para que dê um resultado mais eficiente, mais rápido, mais completo. Ok? E quando você tem qualquer gesto de amor, mesmo que você não se lembre que é um reikiano, essa energia ela vai fluir mais intensamente. Esse gesto de amor, esse impulso de amor, ele move a energia rei naturalmente. Tá? Então, eu gosto de brincar que, principalmente nós homens, temos muito isso. Né? Um jeito meio abrutalhado de demonstrar, às vezes, carinho, normalmente até quando é com outros homens, com alguns colegas de trabalho.
Então, às vezes, um colega chega te dando a notícia de que ele recebeu uma promoção e você vai lá e dá aquele tapa na cabeça dele. E aí, safado, se deu bem, né? Na verdade, o que você está querendo expressar ali é, poxa, legal, fiquei feliz, você merece, você também batalhando por isso. Mas a maneira, né, a forma como a gente manifesta isso, às vezes tem até ali um xingamento, às vezes tem até ali um gesto mais bruto, mas o reiki ele vai fluir porque ele vai reagir ao impulso interior, que é um impulso de amor, é um impulso de satisfação de ver, né, o sucesso, de ver o crescimento ali de uma pessoa que a gente gosta, que é uma pessoa que merece. Tá? Então, não é muito pela forma que essa energia vai fluir, mas mais pela essência, mais pela natureza interior no momento em que você tem esse gesto. Né? Você vê um cachorrinho largado na rua, você esquece que está com a roupa de trabalho, vai lá, pega o bichinho, bota um cobertor, procura dar um atendimento, você está fazendo uma aplicação. Se você é um reikiano, você ali entregou uma quantidade um pouco maior, porque esse teu gesto impulsivo de carinho, de atenção com o cachorro, vai aplicar um pouco da energia nele, e ele vai ter esse benefício, ok? Outra coisa que é muito frequente que se diga é a questão da energia ser inteligente, tá? Eu não vou questionar aqui se é ou não, mas o que eventualmente a gente consegue entender sobre essa questão da energia inteligente é que o uso da energia vai ser determinado pelo cliente, tá? Então, o reikiano, ele não injeta reiki em ninguém, tá? Você pode ser reikiano, mas você não consegue impor, não consegue injetar a energia em alguém. A pessoa, você entrega a energia e se a pessoa se sentir acolhida, se sentir confiante, se sentir confortável, ela pega essa energia e ela direciona para onde ela precisa, tá? O nosso trabalho ele é muito mais próximo ao trabalho de um garçom do que de um enfermeiro dando uma injeção, tá? O garçom a gente vem e entrega e oferece. Então a gente vai fornecer aquela energia que ele, se não sendo um reikiano, ele provavelmente não teria acesso diretamente. Então a gente faz essa intermediação e entrega essa energia. Mas quem pega essa energia, né, na quantidade, na polaridade e direciona essa energia para onde considera importante é o cliente. E um detalhe ainda mais importante, não é a mente consciente desse cliente, é a mente subconsciente. Então, o cliente ele não tem essa gestão de eu vou pegar o reiki que o André está me aplicando e vou levar para o meu fígado. Não. É o subconsciente, é aquela parte da nossa mente que direciona os recursos alimentares, os recursos da respiração, outras fontes de energia que eventualmente a gente receba. Né? Eu gosto de fazer uma ilustração, né, com a questão das proteínas. Né? Você pode consumir um tipo de proteína só e as tuas células vão utilizar 3, 4, 5 tipos de proteínas diferentes. Por quê? Porque o teu organismo ele vai receber aquelas proteínas, as células não têm como absorvê-las diretamente, elas precisam quebrar essas proteínas, né, em subpartes. As células recebem essas subpartes e elas vão compor a proteína que elas precisam com esses elementos. Então, você pode ter consumido um tipo de proteína X e as tuas células estarem utilizando uma proteína Y. Tá? Quem gerencia todo esse processo? Quem tem esse controle de, olha, eu vou levar essas proteínas, vou quebrar essas proteínas, vou entregar esses elementos nessa célula, vou entregar esses naquela ali, é o subconsciente, é uma mente que está abaixo da linha da consciência. Essa mesma mente, esse mesmo processo mental, distribui os recursos advindos aí do reiki, advindos de fontes de recursos quaisquer. Então, quando a gente fala que é uma energia inteligente, é nesse sentido. Você fez a aplicação, a pessoa recebeu, ela captou ali a energia rei, ela vai direcionar para onde ela precisa. O que a gente pode fazer para otimizar esse processo é tentar entender aonde ela está precisando mais
e a gente vai falar aqui no curso sobre técnicas, né, para você identificar isso, técnicas de escaneamento, técnicas, né, de análise através dos chakras. Você consegue identificar aonde a pessoa está mais carente, aonde ela está precisando, aonde tem uma situação um pouco mais crítica, e você já entrega próximo a essa região para que ela utilize. André, e se eu cometer um erro? Se a pessoa estiver precisando de energia no fígado, estiver precisando receber aplicação no fígado, eu apliquei no chakra ajna, o organismo dela vai pegar essa energia e vai levar para o fígado. Então, não há como você cometer erros aplicando o reiki. Tá? Você pode, se você cometer erros, talvez o resultado demore um pouquinho, talvez o resultado seja um pouco mais tímido, mas vai ser um resultado positivo. Tá? Não existe como você ter um resultado nocivo, um resultado ruim com aplicação de reiki. Tá? E aí a gente já emenda aqui o que eu ia falar é o seguinte: não dá para fazer mal com o reiki. E por fazer mal significa contrariar a vontade. Né? Uma vez que você não injeta a energia, que é a pessoa que vai pegar o quanto ela precisa, a polaridade que ela precisa e direcionar para onde ela precisa, ela não vai fazer isso de uma maneira nociva a ela. Então você não tem como causar mal com uma aplicação de reiki. Ok?